Ele é uma figura icônica no cenário do design e publicidade carnavalesca. Tem mais de 40 anos de experiência na criação de layouts, cartazes e abadás para os blocos, camarotes, artistas, bandas, as mais famosas do carnaval. Estamos falando do Pedrinho da Rocha, que leva ao Forte de São Diogo, aqui em Salvador, a exposição Um Olhar sobre o Carnaval. A exposição fica aberta ao público até a próxima sexta-feira, 2 de fevereiro. A gente conversa com o próprio designer, ilustrador, empresário e publicitário Pedrinho da Rocha, conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo. Bom dia, Pedrinho. Tudo em paz, tudo em paz. Bom dia aos ouvintes aí, bom dia Jefferson, e Ernesto e Levi. Maravilha, a gente falava da exposição Um Olhar sobre o Carnaval, que fica aberto ao público até a próxima sexta, mas antes mesmo da gente entrar no mérito da exposição, você é um cara que tem mais de 40 anos de experiência no design, na publicidade carnavalesca, e a gente, ao longo desse período, observa muita evolução, não é? Das técnicas, das tendências ao longo dessas décadas, especialmente considerando a transição dos layouts, dos cartazes para os abadás e outros elementos visuais do carnaval. Como é que você enxerga essa mudança toda? O que provoca e como é que a gente avalia hoje o nosso cenário, esse visual do Carnaval de Salvador, hein, Pedrinho? Olha, eu vim de uma geração que o carnaval era muito mais estético do que musical, né? Então eu acho que isso, de uma certa forma, até influenciou o meu trabalho. Mas hoje o carnaval ele se tornou quase que um grande show, né? Então, uma estética, e quando digo estética, estou falando da fantasia no sentido mais amplo, né? A decoração da cidade, os ambientes, tudo. Eu acho que isso houve uma grande... houve uma perda, né, em relação à questão musical, né? Que é o que predomina hoje no carnaval. É isso. Acho que poderia ser um equilíbrio. Então, essa ideia até da exposição é um pouco de tentar explicar o que aconteceu, né? Obviamente, do meu ponto de vista. Mas acho que houve uma mudança em função mesmo desse nosso potencial musical, né? Nós nos tornamos um carnaval extremamente musical. Na sua trajetória tem os layouts, os cartazes, mas você também certamente é conhecido por criar abadás, outros materiais visuais para blocos, camarotes, artistas famosos. O que você leva em conta nesse processo criativo para desenvolver esses elementos, Pedrinho? Como é que você mantém a inovação, a originalidade, que é tão importante, não é? Nas suas criações ou nas criações em geral. Olha, eu acho que eu tenho às vezes as pessoas me chamam de artista, eu digo que eu sou um designer, diferente. Porque na minha visão, assim, eu sempre trabalho em conjunto com quem me encomenda o trabalho. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa para a Daniela, eu fiz muitos anos para ela ali, obviamente que ela ia compor de alguma forma o meu trabalho, né? Assim como outros artistas, ou blocos, ou entidades, o que seja. Eu tenho que ter uma visão não necessariamente particular minha daquilo, mas uma interpretação do que seria interessante para aquele artista ou para aquele bloco. Eu acho que isso ajuda a dar um diferencial, porque senão eu estaria sempre fazendo o meu trabalho de uma certa forma, projetando ele aí para sempre, né, de alguma forma, o mesmo trabalho, que a tendência do artista ter, enquanto artista, né, seria manter. Então eu sempre busquei compor com quem eu estava trabalhando, né. Agora tem uma coisa interessante aí, eu nasci ali no centro da cidade e minha mãe sempre fantasiava a gente, eu odiava aquilo, né. As fotos eu sempre de cara zangado, achava que estava pagando um mico, e eu passei por uma ironia boa parte de minha vida desenhando fantasia para os outros, né? Mas eu acho que eu bebi muito dessa fonte aí, que foi a minha infância, né? Ali no centro da cidade. Pedrinho, bom dia, Ernesto. Bom dia. Tudo bem, Ernesto? Como é que tá? Então, primeiro fazer uma queixa, eu estava esperando que a gente ia se ver aqui no estúdio. Você está devendo essa pra gente, então. É verdade, assim, Mas ontem foi um dia de... Eu imagino, você está na correria mil, como todo mundo que está... Pois é, eu fui para uma festa ontem para tirar o atrasado, né? E acho que tirei demais e cheguei em casa mal, né? Mas que bom que você não deu um bolo na gente, está aqui com a gente todo dia. Não, eu acordo cedo, eu madrugo. Maravilha. Pedrinho, você estava falando da sua lembrança de infância, aí, quando a sua mãe te fantasiava, né? E você não gostava daquilo e tal. E depois você começou a trabalhar com isso. Mas
Na exposição, dá para a gente ver também a evolução das formas de produção. Você é um cara, com certeza, veio do tempo do silk screen, do velho silk screen, Sim, do big hand e tal, e hoje praticamente qualquer coisa que você criar se produz com uma certa facilidade, ou pelo menos com uma facilidade que não se tinha até 10, 15 ou 20 anos atrás, né? A gente enxerga isso também na exposição? sim, na verdade, obviamente que a gente está fazendo uma exposição ao ar livre ali, né? É um pátio com muito vento, por sinal, e sol e chuva, né? Então a gente tem, obviamente, limitações para algumas coisas. Mas o que eu fiz? Eu criei 6 painéis ali, ilustrei 6 painéis. E quando eu falo tem um olhar sobre o carnaval, porque não é necessariamente só uma exposição minha. Até porque eu recompus ali um primeiro painel, que é dos anos 50, que eu achei assim, muito bacana ter feito isso, que foi uma história que o seu Osmar Macedo me contou, né, há uns 30 anos, de que quando ele inventou o trio, a Fubica, né, chegou ali por volta da Piedade, o carro quebrou, e aí ele foi perguntar para o motorista por que continuava andando, disse que era o público que estava empurrando o carro, né? Então eu ilustrei essa cena, porque não é uma cena que existia só na narrativa dele, né? Foi uma homenagem que eu estou fazendo aqui a ele, porque a partir daquele momento, eu acho que o Carnaval Baiano se transformou. Tudo que a gente... Eu sei até que está falando na questão de técnica, mas assim, a partir daquele momento da invenção do trio, as coisas foram se modificando, inclusive a roupa, né? Porque cada vez um som mais eletrizado, você precisava de menos roupa, né? Menos Ou, digamos, fantasia. menos fantasia, exatamente. Então, eu acho que isso foi um fator determinante. E, obviamente, quando eu comecei a trabalhar, a gente fazia, até os cartazes, nós fazíamos em silk screen. As marcas, eu tenho alguns lá na exposição, as marcas eram feitas à mão, né? Então, você tinha lá tudo feito com caneta Rotring, nanquim, né? Enfim, e pincel e tal. Obviamente, depois a gente foi passando para o offset, depois, né, para a área digital, a época digital, e tudo mudou, né? Agora, quando eu olho esses cartazes feitos sei lá, há 40 anos, né, foram literalmente, fiz cartazes em 79, alguma coisa assim, eu lembro do que eu estava comendo no dia, porque geralmente era uma trabalheira muito grande e você cria uma relação daquilo que você fez com o que você estava fazendo naquele momento, né? Daquela criação com o que você estava fazendo. Depois, com a computação, não, a coisa fica mais fácil e talvez até que se pense menos, né? A gente termina usando mais as tendências e tal. Naquela época a coisa era mais difícil, mas também acho que era mais elaborativa, né? No sentido da criação. E você estava falando da necessidade de ter menos roupa, menos indumentária, por conta da música mais eletrizante também. Eu me lembro das mudanças, né? Teve alguns carnavais, eu era garoto, mas lembro meus irmãos mais velhos, chegaram a experimentar macacão no carnaval com trio elétrico. O negócio de dois não deu certo. Ainda muito tempo as mortalhas, e depois você participou daquela mudança de mortalha para abadá, né? Foi um marco, né? O macacão era uma moda, não sei se você lembra, as pessoas tinham que ter um macacão usado de posto de gasolina, tinha que ser Shell, qualquer coisa assim, né? Não podia ser um macacão comprado, não, tinha que ser um macacão de algum cara do posto, né? E aí alguns blocos passaram a usar macacão, inclusive o bloco que eu comecei, o Trás dos Montes, era macacão, né? E foi um bloco que fez uma revolução com o trio dando historizado ali em 80. Bem, e aí pulando aí para a questão da fantasia, né? Eu sempre quis importar a mortalha, porque as pessoas já faziam isso naturalmente, né? Não seria necessariamente uma invenção, Sim. Seria você adaptar, porque, né, as mulheres são as tendências, quem cria a tendência é a mulher. Então era mortalha, a mulher dobrava. Porque a gente já não entrega algo parecido, né? E aí terminou que lá no EVA, os caras toparam quando eu fui trabalhar para eles, na época que o Asa foi para lá, e aí eles toparam fazer. E a gente colocou o nome de Abadá por um acaso, porque assim, eu queria fazer uma homenagem à capoeira. E conheci um mestre chamado Senna, Carlos Senna, né? Ele foi muito meu amigo, fez capoeira ali na minha adolescência. E aí eu queria fazer uma homenagem à capoeira. Só que no final, a fantasia que a gente ia encurtar, já não tinha mais nada de Abadá, porque criou cores, tirou manga, tirou a calça. E aí ficou o nome Projeto Abadá. E aí Durval me perguntou se tinha um nome a fantasia, e eu disse que não. Aí eu sugeri Parangolé, por causa de Oiticica, né, que é a capa para dançar, acho que seria bacana, né? Ou então tinha um nome também que a gente pensou que era o que seu Armar usava, que é Música para Pular
brasileira, que ele falava, né? Aí eu botar para pular, né? Aí, quando eu falei que o projeto era Abadá, aí Durval disse, posso dar o nome? Eu digo, pode. Aí ele fez uma música, e no outro ano, né, aquilo que era uma brincadeira, a gente não tinha nem intenção de mudar, era fazer uma homenagem ali naquele ano no Eva. Aí, a partir daquele momento, no outro ano, todo mundo passou a usar o Abadá e com esse nome Abadá, né? E as pessoas, se chega no dicionário hoje, tem lá Abadá, indumentária do Carnaval Baiano e tal. Né? E, na verdade, Abadá é uma palavra iorubá, que quer dizer camisa, e era usado, né, aqui pelos capelistas. Agora, Pedrinho, o seu trabalho, a sua marca como designer, principalmente no Carnaval, não está somente nos abadás, né? Você projeta o visual de trios, de estruturas, de camarotes também. Onde é mais que a gente vê a marca de Pedrinho da Rocha? Olha, eu acho que durante muito tempo minha grande paixão foram os trios, né? Eu acho o trio um equipamento fantástico, assim, né? Uma intervenção acho que é até revolucionária, ambulante, né? Hein? É uma intervenção visual ambulante, sonora, um negócio de doido, né? E aí, assim, eu acho que um dos maiores símbolos do trio que ainda existe por aí do que eu criei, hoje menos, porque os trios vêm todo de fora, não tem tempo de você criar nada específico, né? É muito difícil. Mas o trio de Armandinho do Dormar, eu criei para eles em 2000. Na verdade, eu fiz um kit. São 4 paralamas, 4 rodas, 2 faróis. Então, qualquer trio que ele pegue, o trio é uma caixa, né, aquele fobicão enorme, foi você que... Exatamente. Então, como aquilo é uma caixa de sapato, você vai lá e bota os 4 paralamas, 4 rodas e os faróis e vira a fubica. Eu acho que foi uma solução de design bacana, porque é viável sempre, em qualquer trio e qualquer circunstância. Mas eu sempre gostei muito dos trios. Também fiz alguma coisa de palco, a época, e camarote também. Mas depois a tecnologia foi entrando, especialização também, empresas especializadas naquele segmento, né? E, obviamente, eu fui ficando mais com a parte publicitária e as fantasias, né? Que é o que eu faço ainda um pouco hoje. Pegando o gancho no que você está dizendo aí, o avanço da tecnologia que facilita em muito a vida de quem trabalha com criação, mesmo assim, o que você considera como essencial do ponto de vista de competência, de habilidade para um designer? Ou seja, você tem essas ferramentas tecnológicas que certamente facilitam a criação, mas você acha que ainda precisa começar no papel ainda, o esboço? Como é que você, para quem está nos ouvindo e está querendo mergulhar nesse universo fantástico que é do design, seja ele gráfico, enfim, o que você sugere, o que você recomenda para se desenvolver e atingir uma excelência, digamos assim? Olha, durante um tempo, eu tive uma empresa, durante uns 30 anos, assim, como funcionários e tal, e era comum, às vezes, os caras chegarem lá os garotos, né, vinham de faculdade e tal, e eles pediam para mostrar o trabalho e traziam isso em digital, e eu ia fazer um teste, eu dava um papel para eles. Eu digo, olha, eu estou precisando criar aqui um folder. Ah, sim, pego qual máquina? Eu digo, não, pode fazer aqui no papel e a gente resolve aí. Eu só consigo criar no papel. Obviamente eu conheço pessoas, e tive também funcionários que criam no computador, e tenho amigos que criam diretamente no computador, sei de profissionais, e eu acho fantástico. Eu não consigo, eu tenho que ir para o papel. Eu acho mais rápido e eu consigo ser mais original no papel, né? Agora, eu acho que o processo criativo é uma desconstrução. Se você vem já com os dogmas, sei lá, de que tem que ser assim, as tendências, você vai estar sempre fazendo algo mediano. E a gente faz no dia a dia mediano, mas quando eu me proponho a fazer algo diferente, você tem que desconstruir aquilo que é uma tendência, né? Aquilo que seria o óbvio, né? Eu acho que a boa criação vem disso. Como é que você quebra com o que está estabelecido? Esse é o grande momento da criação, né? E a pesquisa faz parte disso? Pesquisa que eu falo, buscar já criações que existem para se inspirar nelas também, é um recurso que você utiliza? Eu tive uma época nos anos 80, eu trabalhei em agência. Em agência de propaganda é muito comum isso, porque a gente tem que pesquisar em aqueles books, né? Hoje, naquela época não tinha internet, então os books a gente pesquisava muito. Mas, assim, como eu trabalhava no carnaval, eu sempre trabalhava atrasado, porque, assim, não tinha o planejamento de uma agência, né? Então, eu criei o hábito de pegar
pegar o briefing, né, digamos assim, e já ir riscando. Então é muito comum eu reunir com o cliente com papel e lápis. E crio na hora, assim, não estou aqui fazendo nenhum tipo de... porque eu acho que a pesquisa é importante, né? Mas, assim, a minha atividade desses anos todos, eu cheguei a trabalhar para 20 camarote, bloco, então não tinha tempo de pesquisar. Era ir criando, e eu acho que esse foi foi o que me manteve ali no mercado muito tempo, era essa disponibilidade de chegar no domingo à noite, sentar para resolver alguma coisa que tinha que no outro dia estar saindo. E, obviamente, eu trabalhei em agência, eu sei que não é assim, né? As coisas são planejadas e saem melhor porque são planejadas. E estou dizendo aqui que, ao mesmo tempo que eu crio, assim, com essa, né, diante do cliente, sem nenhum constrangimento, que às vezes o criador fica constrangido em criar, crio ali, não tenho medo nenhum de errar, mas, ao mesmo tempo, obviamente, eu sei que se você planeja melhor e pesquisa, você consegue fazer algo melhor. E grande parte dessa criação do Pedrinho da Rocha está aberta ao público no Fortes de São Diogo, com a exposição Um Olhar sobre o Carnaval. Por favor, fique à vontade, convide aí nosso público, exposição que vai até o dia 2 de fevereiro, não é isso? Na verdade, eu acho que o pessoal lá ali é o comando do Exército, na 6ª região, eu acho que pediu ali, vai até o dia 7, né? Vai até o dia 7 agora. Maravilha. Tá lá, a exposição é bacana, né? Eu construí também uma fobica, uma réplica de uma fobica para as pessoas tirarem foto, essas coisas. E, bem, a gente tem ali acho que a gente colocou umas 20 fantasias de um universo, sei lá, de milhares, não sei quantas eu defini, mas a gente não tinha muita disponibilidade para colocar, porque é um espaço aberto, vento, essas coisas todas, mas eu acho que é uma experiência legal, as pessoas que vão têm gostado. Queria agradecer também aqui a Matheus, que foi quem me fez o convite ali, né? Ele administra o espaço, e acho que é uma coisa bacana. A gente tem conversado ali com o pessoal da 6ª região e pensamos até em fazer algo mais elaborado, né? Com mais tempo para o ano, mas eu acho que vale a pena, viu? Maravilha. Então convido vocês aí a participar, a irem lá, subirem aí umas escadinhas e verem aquele pôr do sol maravilhoso. Exposição estendida, então, até o dia 7 de fevereiro, véspera da abertura oficial do Carnaval. Um olhar sobre o Carnaval no Forte de São Diogo, com as obras aí de Pedrinho da Rocha. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso sempre. Bom dia para você, Pedrinho. Jefferson, Ernesto, bom dia para vocês também, viu? Obrigado pela oportunidade. Abraço. 7h54 agora.